Olá, eu sou Paulo de Tarso, eu sou psicólogo, eu sou especializado em terapias de traumas dentro da área da psicologia positiva, terapia cognitiva comportamental, bem como também a importante área da neurociência. E hoje nós iniciaremos a nossa série sobre traumas, explorando o que é o trauma, como que o trauma afeta a nossa vida, como podemos começar a jornada de recuperação. Este é um convite para entendermos juntos esses desafios meio complexos, não é? Então, começando aqui por esta definição. O que na verdade é trauma? Bem, trauma é uma resposta emocional intensa a eventos dolorosos e perturbadores, como por exemplo acidentes, desastres naturais ou violência. De qualquer forma, a melhor definição para trauma é tudo aquilo que lhe causa tamanha perturbação que chega a afetar o seu cotidiano. Isso é trauma, porque talvez a pessoa ele passa por situações muito dolorosas, mas isso não chega a afetar o cotidiano. Portanto, o trauma ele precisa ter esse alcance, essa condição de afetar. Ele afeta o cotidiano. O trauma ele não se limita a catástrofes. Traumas podem vir de momentos que abalam profundamente a nossa segurança pessoal. E bem, se o trauma é com essa definição, de onde é que vem o trauma? Quais são as suas causas? As causas de traumas são causas diversas e muito diversas, incluindo, por exemplo, experiências como abuso na infância. Talvez a pessoa ela foi para um campo de guerra, um combate militar. Talvez ela vivenciou uma violência doméstica, pai alcoólatra, briga de pai e mãe. Ou talvez ela teve a triste tragédia de ver pessoas morrendo numa catástrofe natural. É vital você entender que o impacto do trauma ele vai variar de pessoa para pessoa. O que é traumático para um pode não ser traumático para a outra pessoa, sendo que as duas viveram experiências semelhantes. E é claro que essa relatividade vai refletir a complexidade das experiências humanas. Portanto, se há um impacto maior para aquela pessoa, isso é mais complexo. Se há um impacto menor, é claro que a complexidade ela fica um tanto mais tênue, mais branda. E o impacto do trauma, ele compromete a saúde mental. É claro, se uma pessoa passou por um problema traumático, isso vai afetar a saúde da mente da pessoa. Por quê? Porque os traumas, eles podem deixar cicatrizes profundas. Isso vai resultar numa condição de transtorno de estresse pós-traumático, que é o chamado TEPT. O TEPT é exatamente essa angústia, esse sofrimento, porque a pessoa passou por um acidente, foi na guerra, viu colegas morrendo, enfim, ela passou por um trauma e depois disso ela fica muito perturbada com as cenas, com os flashes, os sons. Então a pessoa ele é uma pessoa que tem um transtorno de estresse pós-traumático e não para por aí. A condição da mente humana fica tão afetada que a pessoa passa a ter talvez não só o estresse pós-traumático, mas também a depressão, a ansiedade, e olha que a lista é longa. E esses impactos, eles podem afetar drasticamente a nossa capacidade de manter relacionamentos saudáveis. A maneira que a pessoa se relaciona com o colega, com a esposa, com o marido, namorado, enfim. A maneira que ela se relaciona com o meio fica profundamente afetada. E é claro que tudo isso, afetando a mente, vai afetar os relacionamentos saudáveis. E é claro que com tudo isso vai afetar também o relacionamento no trabalho, ou talvez na escola, no casamento, no namoro, enfim, o alcance é muito grande. O espectro, o alcance do trauma é longe, ele busca longe, ele é amplo.
E é claro que isso também vai afetar, porque o trauma, a pessoa quando não trabalha corretamente um trauma, isso impedirá que ela desfrute da vida diária. Exatamente, portanto, trauma não é algo tão simples assim. Mas como que uma pessoa ela pode identificar os sinais de trauma? Nos vídeos posteriores que você poderá ter acesso, eu vou aprofundar um pouco mais sobre os sinais, sintomas de que ali tem trauma, mas de uma forma muito rápida, bem uma viagem panorâmica, superficial do trauma. É bom que você entenda isso. É crucial você reconhecer os sinais de traumas. O que são esses sinais? Imagens que vêm quando você menos espera e pinta-se na sua mente como se fosse uma foto daquela cena em que você viu uma pessoa morta, ou uma cena que algo aconteceu com você. Isso é um sinal de trauma. Ou se você tem pesadelos que se repetem, que estão ligados ao evento que você viveu, isso também é uma evidência de traumas. Ou talvez você evita coisas que lembram o trauma. Você está assistindo televisão e lá você vê uma cena que remete você, uma frase que remete você para aquele acontecimento. Isso também a pessoa fica evitando essas coisas. Ela nem sabe por que às vezes. Às vezes ela não gosta de ver certas coisas porque aquilo faz muito mal para ela. E aí exatamente ali ela não sabe que está ligada a um trauma. Mas muitas vezes sim. Quer ver um outro sinal de trauma? Uma pessoa que tem um altíssimo nível de irritabilidade. Ou então ela tem alteração no sono, altera o apetite. A pessoa começa a comer menos ou comer muito. Então todos esses sinais são evidências de que provavelmente ali tem trauma. Quando a pessoa ela está ciente desses sinais, ela começou um dos mais importantes passos, que é o primeiro passo para buscar ajuda e recomeçar ou começar a recuperação. Bem, mas como é que a pessoa vai viver com tudo isso? O que é viver com trauma? Viver com trauma é como você estar em constante alerta. Nada que esteja realmente ameaçando aquela pessoa, mas ela vive como se o tempo todo ela está com todos os seus alarmes ligados. Imagine-se, sabe aquela pessoa? Imagine aquela pessoa que está sempre esperando que algo ruim vai acontecer. Ela fica se sentindo assim, ansiosa, aquela ansiedade crônica. É como se não tivesse lugar para ela se aquietar. Ela não consegue dar sossego para ela. Ou então a pessoa o tempo todo está explodindo, um nervosismo persistente, um medo contínuo, nem sabe do que. Esse exato estado pode ser debilitante. E é por isso que identificar essa condição é tão importante. Assim como você corre atrás para saber a raiz de um problema. Então, quando você descobre a raiz de alguns problemas, talvez você vai dar de cara lá na frente com seu trauma. Isso é muito importante. Sendo assim, é fundamental que a pessoa ela desenvolva duas ferramentas para ela aprender a lidar com o trauma. A primeira é autoconhecimento e a segunda é autocompaixão. Porque a pessoa já está sofrendo com isso, ela precisa se conhecer para ela poder regular o seu sofrimento. Enfrentar o trauma ele requer mais do que apenas um tratamento médico, tomar medicamentos, é muito mais do que isso. Envolve você se conhecer, o significado que você dá para aquilo que aconteceu, a maneira que você se cuida. Porque é muito comum pessoas que passam por traumas, ela carrega uma culpa absurdamente impactante, mesmo que ela não tenha culpa de nada. Mas ela carrega isso dentro dela. Por isso que ela precisa se cuidar e colocar as coisas em
caixas corretas. É guardar os traumas com significados apropriados. Traumas nada mais é do que um acontecimento com significados adequados. Ele não tem um significado correto. Então, quando a pessoa tem um trauma, é porque o significado que ele está dando ali não é um significado correto. Por exemplo, a pessoa, enquanto que ele é vítima de algo que lhe aconteceu, mas ele coloca na cabeça que a culpa é dele. Portanto, ele guarda o trauma na caixa da culpa e não na caixa da vítima. Somente a autocompaixão é que faz ele trocar de caixa. Agora sim, ele passa a entender que, eu não sou culpado. Não, eu sou vítima daquilo que fizeram comigo. Então, a compaixão, a autocompaixão é fundamental. Outras práticas, como por exemplo, manter um diário onde a pessoa vai escrever, ou então ela vai se engajar em atividades prazerosas, ela vai aprender a respeitar os seus limites. Tudo isso é um conjunto de coisas que são minimamente vitais, extremamente vitais. Essas estratégias são elas que nos ajudam a lidar com o trauma de maneira saudável. E eu quero agradecer você por você chegar comigo aqui no final desse primeiro vídeo, que é uma série que estamos entregando para você. Eu agradeço por você assistir ao nosso primeiro vídeo sobre trauma. E além desse conteúdo, como você deve saber, o Psicoaplique, ele tem como objetivo ajudar as pessoas a terem mais autoconhecimento no que diz respeito à saúde mental. E em geral, o Psicoaplique, ele oferece diversas formas, ferramentas, treinamentos que são gravados por mim. E a melhor parte é você saber que nos últimos anos eu tive o privilégio de ajudar mais de 8.000 alunos dentro desta área, sendo um dos assuntos mais recorrentes qual é? Traumas. Exatamente isso. E é por isso que selecionamos o nosso treinamento sobre traumas para ser disponibilizado fora da nossa comunidade. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Por que estamos fazendo isso? Para que você tenha acesso a esse material. Você que sofre com todos esses problemas e mais alguns que você só vai descobrir quando você, com coragem, mergulhar esse conteúdo. Se você quiser saber mais sobre esse treinamento para traumas, basta você linkar. Tem um link aqui, é só você acessar o link na descrição desse vídeo. Eu sei que traumas podem ser difíceis de enfrentar, mas não precisamos enfrentá-los sozinhos. Com apoio, compreensão, autocompaixão, nós podemos aprender a lidar com os nossos traumas e encontrar paz interior. Então corra lá, clique no link aqui na descrição e você vai ver que fantástica oportunidade você tem para mudar a sua vida.